Eu não estava pronto para o que descobri. Depois que peguei minha esposa com o chefe, mandei um bolo de vingança para o escritório dela com uma foto dos dois impressa nele. Tentei postar isso em um grupo de apoio, mas não deixaram. Eu realmente preciso de uma opinião. Eu 32H sou casado com minha esposa 30 e há 5 anos e, no último ano, parece que ela se tornou uma completa estranha. Nós dois já éramos estabilizados quando nos conhecemos e, no começo, parecia que tínhamos os mesmos valores. Eu fiz um curso técnico e aprendi uma profissão muito específica, calei em empregos de merda para iniciantes antes de me provar e construir uma boa reputação em programação, a ponto de minha experiência valer mais que minha formação. Minha esposa é formada em administração e tem um cargo de gerência. Isso criava o que eu achava ser uma provocação amigável na época. No início, eu reclamava muito dos meus gerentes. Eu os via como obstáculos que me impediam de terminar minhas tarefas. Minha esposa os via como necessários para gerenciar equipes e recursos. Eu, pessoalmente, tive uma sequência de gerentes ruins que achavam que desenvolvedores eram peças modulares e substituíveis. Eles definiam prazos ideais, prometiam funcionalidades impossíveis aos clientes e aumentavam o escopo dos projetos o tempo todo. Toda vez que eu contava a ela sobre a próxima besteira que meu gerente inventava, ela sempre ficava do lado dele. E olha que ela nunca o conheceu pessoalmente. Ele vê coisas que você não vê, ela dizia. Depois de mais ou menos um ano de namoro, aprendi a parar de falar sobre meu trabalho, a não ser que fosse sobre fotos ou aumentos. Eu sempre senti que ela se ressentia do fato de eu não ter feito uma faculdade de 4 anos. Ela insistiu bastante nisso antes da gente casar, mas quando eu mostrei os custos de empréstimos e dívidas, ela deixou pra lá. Ela estava praticamente sem dívidas quando nos casamos, assim como eu. Como eu disse, nossos salários eram bem parecidos também. Cerca de 2 anos atrás, comecei a trabalhar para uma empresa cujo dono falava diretamente comigo. Ele viu meu valor e potencial. Hoje ganho 50% a mais que minha esposa, e meu gerente é um cara com quem trabalho muito bem. Embora ele não seja um líder técnico, ele é o que um Scrum Master deveria ser. Eu diria que ele sabe como não me atrapalhar, mas isso soa como se fôssemos rivais. Ele é um ótimo supervisor. Os primeiros 4 anos de casamento foram ótimos. No geral, eu não reclamava do meu gerente e ela não me pressionava para gastar uma fortuna num diploma e em dívidas. Nós nos divertíamos, saíamos para jantar várias vezes por mês, tínhamos hobbies em comum, cozinhávamos juntos, líamos os mesmos livros e assistíamos a filmes juntos. Quando o primeiro lockdown começou, nós dois fomos para o home office. Nossa casa é bem legal, com 3 quartos de hóspedes, pensando em quando tivéssemos filhos. Um já tinha virado no escritório e, quando o lockdown começou, transformamos o segundo no escritório dela. Nós dois estávamos de home office, mas tínhamos visões muito diferentes sobre isso. Eu levantava, tomava café da manhã, tomava banho, fazia a barba, vestia um terno e ia para o meu escritório. Aliás, eu odeio ternos e gravatas, mas isso me colocava no modo ok, é hora de trabalhar. Minha esposa, por outro lado, pulava da cama, tomava café, escovava os dentes, colocava uma camiseta e uma calça de moletom e ia para o escritório dela com o iPad para jogar Candy Crush entre um e-mail e outro. Acho que eu via como trabalhar de casa e ela via como estar em casa durante o trabalho. Eu discordo. É a coisa mais estranha como a proximidade pode criar distância. Ela tinha várias reuniões por dia e eu sabia porque ela deixava a porta aberta e eu conseguia ouvir. Eu tinha uma reunião por dia, a Dai, e era curta. Eu fechava minha porta para minha 5 meses atrás. Ela disse que se sentia ofendida por eu fechar a porta durante a Dai. Expliquei que era para ter paz e manter o foco no trabalho. Ela disse que sentia que eu estava escondendo algo. Tentei manter nossos hobbies, mas ela simplesmente ignorou, dizendo que a gente já se vê o dia todo. Eu deveria ter insistido, mas não insisti. Tratei o lockdown como algo temporário e talvez não devesse. A situação piorou muito quando a empresa dela instituiu uma reabertura parcial do escritório. Ela agarrou a chance de fazer parte dos 50% que voltariam para um escritório reorganizado para permitir o distanciamento social. Não há culpa. Eu também sinto falta de trabalhar no escritório, mas a minha empresa ainda não reabriu e, contanto que eu tenha acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, não é realmente necessário. Acho que vários colegas de trabalho dela entraram na cabeça dela. Ela ficava depois do trabalho para sair com eles, tomar uns drinks na casa de um colega. Eu insisti para saber mais, mas ela era misteriosa e reservada. Ela também foi ficando cada vez mais fria. Parecia que eu tinha uma colega de quarto e não uma esposa. No mês passado, em um fim de semana, ela colocou o iPad antigo dela na mesa e disse: "Você pode formatar isso para mim? Quero dar para minha sobrinha." De ombros. Eu sempre faço esse tipo de coisa para a família e não pensei muito sobre isso. Lá foi ela para mais uma reunião da empresa e eu liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse ficando descuidada. Talvez ela achasse que eu não ia checar antes de fazer a restauração de fábrica. O ponto é que eu chequei e vi o aplicativo de mensagens dela, fotos, vídeos, conversas com o chefe dela. Eles estavam tendo um caso há 2 meses. Não consigo descrever a sensação. Era como se meu sangue tivesse virado gelo. Lembrei daquela cena do filme Equilíbrio 1, ou Polígrafo. Copiei tudo, joguei no armazenamento
armazenamento na nuvem que uso para projetos pessoais e comecei a procurar um advogado. Eu não a confrontei na hora porque não sabia o que faria. Essa nova sensação no meu corpo é como se eu estivesse anestesiado, andando debaixo d'água. Ela não percebeu ou não se importou. Naquele ponto, nosso quarto já estava morto. Acho que estávamos mesmo na fase de colegas de quarto. Entrei em contato com o advogado e ele queria que eu continuasse investigando e mantivesse a boca fechada. Ele sugeriu que eu contratasse um detetive particular e me indicou um bom nas últimas 4 semanas. Estávamos juntando provas e ele preparando o pedido de divórcio. Paciência, ele me dizia, e com minhas veias cheias de gelo e a indiferença dela, foi fácil no começo. Ontem, meu advogado me disse que o processo estava quase pronto. No Brasil, o divórcio não exige culpa, mas o detetive tinha fotos, vídeos, além das mensagens. É uma vitória certa na negociação. Então, ontem à noite, não sei o que me deu, mas o gelo virou fogo. Ela chegou em casa, tarde, claro, e nem me lembro o que ela disse, mas eu explodi. Eu disse, espero que tenha valido a pena foder seu chefe. Ela ficou na defensiva, foi grossa, disse que eu não estava lá para ela emocionalmente, que eu ficava de boa o dia todo em casa, mesmo ganhando a maior parte da grana, que eu não era intelectualmente estimulante, apesar de ter um trabalho altamente técnico. Eu disse a ela que tinha um advogado e ela riu, gargalhou, disse que meu blefe era patético, que não havia chance de eu deixá-la, e que, mesmo que eu me divorciasse, ela ficaria com metade do meu salário. Se eu ficasse com ela, pelo menos eu faria sexo de vez em quando, então não deveria estragar tudo. Ela era outra pessoa. Eu disse a ela que nosso estado não considera culpa no divórcio, e ela riu de novo. Querido, estamos no século XXI, uma mulher pode ter tudo o que quer. Ela riu de novo e foi para a cama. Mandei um e-mail para o meu chefe dizendo que precisava de uma semana de folga para resolver um problema de família. Ele, claro, concedeu. Dormi no sofá do meu escritório. Hoje de manhã, ela saiu quando eu estava me vestindo e só disse, não me espere para o jantar. Fui ao meu advogado e ele disse que os papéis estavam prontos. Ele estava com um oficial de justiça e perguntou como eu queria que os papéis fossem entregues. Eu contei a ele, meu advogado, Deus o abençoe. Eu lhe disse, você não é melhor que ela. Eu já tive tantos clientes querendo fazer uma entrega fofa ou vingativa e sempre os convenço a não fazer. Os juízes não têm senso de humor. Ele me disse como isso poderia me custar na pensão ou na divisão de bens. Eu não me importei. As palavras dela me queimaram. Eu queria que ela queimasse também. O advogado fez o possível para me dizer não, mas cedeu quando viu quão sério eu estava. O oficial de justiça ouviu minha ideia, ele riu também e disse, você é meu herói. Tive que pedir algo especial com uma taxa de urgência. Mandei o oficial de justiça buscar e entregar junto com os papéis no trabalho da minha esposa. O oficial me contou o que aconteceu depois. Ele disse que precisava contar. Ele apareceu no escritório dela com uma caixa grande dos papéis. Encontrou minha esposa conversando e rindo com um grupo de colegas de trabalho e perguntou o nome dela. Ela confirmou e perguntou do que se tratava. Ele colocou a caixa em uma mesa próxima e abriu. Era um bolo, daqueles que você pode imprimir uma foto personalizada na cobertura. Eu nem sabia que isso existia até hoje de manhã. A imagem era uma foto da minha esposa e do chefe dela abraçados. Estavam vestidos, mas era óbvio que estava rolando. Com os dizeres, toma aqui seu bolo, agora come, escritos em cima da imagem. O oficial colocou os papéis do divórcio ao lado da caixa de bolo na mesa. Você foi intimado. Ele disse que o que se seguiu foi um grito agudo dela. Pelo menos 8 pessoas no escritório viram o bolo. Minha esposa surtou e derrubou a caixa grande de bolo da mesa, que caiu no carpete, mas com a imagem ainda visível. Vários de seus colegas de trabalho começaram a repreendê-la e ela começou a chorar e a gritar. O oficial de justiça saiu de fininho. Meu telefone explodiu e eu continuei mandando as ligações dela para a caixa postal e me dei ao trabalho de ler as mensagens. Ela não voltou para casa, mas a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que ela vai ficar lá por enquanto. A adrenalina do bolo foi ótima, mas com o passar das horas, estou pensando nas palavras do meu advogado. Será que eu estraguei tudo? Atualização 1. Estou impressionado com todo o apoio que recebi na última semana. Ainda estou de folga e o chefe decidiu me dar 2 semanas em vez de uma que eu pedi. Ele é um cara gente boa, já dividi nossas economias. Coloquei minha metade em uma conta no meu nome, mudei os débitos automáticos da hipoteca, fiz bloqueios de crédito, etc. Tudo que meu advogado me aconselhou a fazer com as finanças da casa. Primeiro, não temos filhos. Segundo, estou fazendo terapia para me ajudar. Encontrei um terapeuta especializado em ajudar com casos de infidelidade. Fui 2 vezes e estou me sentindo muito mais equilibrado. Ainda tenho alguns momentos de baixa, mas nem perto da mesma montanha russa de emoções. Depois do episódio do bolo, estou seguindo à risca os conselhos do meu advogado. Ele disse que você pode escolher entre ser feliz ou estar certo. E agora eu entendo isso. Ele me disse que, se minha esposa quiser voltar para casa, legalmente não posso expulsá-la, mas devo gravar todas as interações com ela. Ela não voltou para casa, ainda está na mãe dela, mas quis vir no sábado para conversar. O advogado disse que eu poderia, mas que ele preferiria que, se ela quisesse conversar, fosse no escritório dele, com o advogado dela e presentes. Eu apresentei isso a ela por e-mail, claro, e ela respondeu que não tinha advogado. Meu advogado disse, ok, então que seja na sua casa, mas com testemunhas gravando a conversa. Avisei minha esposa que essa era a minha condição para conversar. Ela, na verdade, aceitou. Então, chamei 2 amigos em comum, e nós 3 ficamos com nossos celulares na mesa, prontos para gravar. Ela entrou e tentou me dar um abraço esquisito.
mas eu apenas estendi a mão, e o celular começou a gravar quando nós quatro nos sentamos na mesa da cozinha. Ela estava, de fato, se desculpando, disse que sentia como se estivesse assistindo a um filme em vez de estar no controle de sua própria vida, mas que parecia emocionante, uma adrenalina. Ela perguntou se eu queria saber o porquê, eu disse que, a essa altura, realmente não me importava. Ela sentiu que me devia uma explicação e me contou. Ela disse que, quando começou a voltar ao escritório, ficou muito próxima de 3 colegas de trabalho, todas alguns anos mais velhas que ela, e 2 delas divorciadas. Ela disse que elas plantaram um monte de ideias na cabeça dela, dizendo que ela merecia mais do que tinha. Elas perguntavam constantemente sobre a vida dela em casa. Aparentemente, a líder do grupinho estava me psicanalizando através das histórias da minha esposa. Minha esposa contou a ela sobre meu problema com gerentes no início da minha carreira, e a líder interpretou isso como se eu me sentisse ameaçado por pessoas com diploma. A líder disse a ela que eu era um homem submisso e que ela precisava tomar as rédeas da vida dela. Se eu descobrisse, eu poderia gritar e ameaçar, mas depois entraria na linha. Minha esposa ainda tem um emprego, por enquanto, mas por um fio, as pessoas que viram o bolo foram ela, as 3 amigas, seu amante-chefe e, segundo ela, outros 2 colegas que estavam do lado dela. O chefe imediatamente encerrou o caso, disse para ela se comunicar com ele apenas por e-mail, e que se ela tentasse aparecer sozinha no escritório dele, ele chamaria imediatamente um colega de testemunha. As 3 amigas se viraram contra ela, repreendendo-a em voz alta e publicamente por fazer uma coisa tão horrível. Os outros colegas, segundo ela, não queriam se envolver na novela dela. Então, sem denúncias para o RH, ela disse que ver suas 3 amigas virando as costas para ela imediatamente meio que a tirou daquele transe. Ela parecia muito envergonhada e disse que precisava me pedir $5.000. Fiquei confuso, porque havia dinheiro na conta dela, fiz questão que ela tivesse. Ela estava morando com a mãe, não tinha grandes despesas. Acontece que a líder e as outras 2 amigas queriam ser pagas pelo silêncio delas. Estão chantageando-a e deram um prazo para que o RH não ficasse sabendo de todos os detalhes sórdidos. Ela estava pedindo ajuda. Eu disse a ela que não há como voltar ao normal depois disso, tudo vai mudar, e se ela ceder agora, será mais dinheiro depois. Seria melhor ela denunciar a si mesma, seu chefe e suas colegas. Funcionaria melhor do que passar noites em claro esperando a faca cair. Ela pareceu abalada e levou isso em consideração, mas finalmente fez a grande pergunta: e quanto a nós? Onde isso nos deixa? Eu disse a ela que não existe mais nós, acabou, e é melhor eu arranjar aquele advogado para cuidar do divórcio. O melhor que posso fazer é dar um conselho sobre como lidar com a situação no trabalho, mas que ela provavelmente precisará encontrar outra carreira depois disso. Eu também disse que ela precisa fazer terapia, porque alguém que consegue rir na minha cara e, uma semana depois, implorar por ajuda, precisa de ajuda para se encontrar. Ela apontou para o incidente do bolo e tudo o que eu disse foi: sim, e estou fazendo terapia por causa disso. Ela foi embora logo depois. Nenhuma notícia se ela vai seguir meu conselho ou tentar pagar as chantagistas, porque são sempre os colegas de trabalho. Atualização 2. Primeira semana de volta ao trabalho, o meu chefe decidiu liberar todo mundo ao meio-dia hoje para o feriado de Sexta-feira Santa. Estou bem melhor, ainda estou fazendo terapia individual e, no fim de semana passado, saí para dirigir por estradas rurais para relaxar. Vi um criador de cães e fiquei curioso. Parei. Ele era um senhor asiático e tinha uma raça de cães asiáticos que eu nunca tinha visto antes. Ele me contou como eles eram extremamente leais e corajosos, depois de brincar com alguns deles. Estou pensando em voltar para comprar um, mesmo que sejam caríssimos. Acho que se chamam Jindo coreano. Minha esposa sempre brincou sobre ter um cachorro, mas nunca encontrou uma raça que gostasse. Enfim, a esposa ainda não voltou nem tentou entrar em contato diretamente, mas ela arranjou um advogado. E o advogado me ligou e disse algo como: se prepara, você vai a uma sessão de terapia de casal. Eu disse que não queria ir, que o divórcio ia acontecer de qualquer maneira. Ele concordou, mas depois disse: normalmente, eu mandaria o outro advogado plantar batata, mas agora preciso que você pareça uma pessoa razoável. Então você vai ter que aceitar os pedidos razoáveis dela. É por isso que você deveria ter ouvido seu advogado. Se você tivesse controlado sua raiva, poderíamos simplesmente ignorar esse pedido. Ele me deu conselhos para essa sessão. Não admita culpa, não conceda que eu falhei em nada, não concorde com nada, nem mesmo com uma segunda sessão, apenas participe e, se eu ainda quisesse o divórcio, responda às perguntas da maneira mais neutra possível. Não grite, não berre, não acuse. A visita, se é que se pode chamar assim, foi via Zoom, eu na minha casa, minha esposa na casa da mãe dela, e a terapeuta no que parecia ser um escritório. Foi interessante, a terapeuta estava interessada em dividir a culpa. Com certeza você entende como a distância pode criar uma necessidade. Eu simplesmente disse: não concordo, são precisos 2 para criar uma brecha no casamento. Sim, ela e o chefe dela, se apegar a isso é ficar no passado. Comportamento passado é um bom indicador de comportamento futuro, coisas assim. Eu não vou fingir nem por um segundo que joguei joguinhos mentais ou a empolei. Por que não fiz isso? Eu simplesmente não me envolvi mais do que o necessário. Foram 2 horas dela e da terapeuta tentando me fazer assumir 10% da culpa para que ela pudesse dizer: Jill, a culpa foi dos 2. Agora vamos reconstruir ou algo assim. Perto do final da sessão, a terapeuta me perguntou por que eu estava agindo tão frio. Eu disse algo como: você sabia que a infidelidade pode causar o mesmo dano mental que o transtorno de estresse pós-traumático?
A terapeuta disse: já ouvi algo assim antes, pois é. O tempo da sessão estava acabando e eu estava prestes a sair quando minha esposa perguntou se eu toparia participar de outra sessão no próximo fim de semana. Eu disse que não achava que era uma boa ideia, ela então implorou: o que eu preciso fazer para você concordar com uma sessão na próxima semana? Eu disse boa noite e desliguei. Agora estou apenas esperando para ver qual é o próximo pedido razoável que não posso recusar, só para que meu advogado possa pintar a imagem de que sou um cara equilibrado que teve uma explosão de mau comportamento, em vez de uma tendência a isso. Como vocês lidariam com isso?